Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema extremamente prevalente na banca do INEP, tá? Tá caindo cada vez mais, 2, 3 questões por prova, tá caindo igual trauma TLS, então tem que saber na ponta da língua, tá certo? E vocês vão ver que é bem fácil, tá? Com 3 slides aqui, com muita pouca coisa, eu vou mostrar pra vocês como acertar todas as questões de lombalgia do INEP. Sempre vem da mesma maneira, clássico, bonito, não tem como errar esse tema, tá bom? Vocês vão ver que a maioria das questões elas se debruçam sobre o diagnóstico e o tratamento, a maioria é sobre o diagnóstico, e você tem que analisar principalmente os sinais de alarme, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que fazer agora diante de uma questão de lombalgia. Se você estiver fazendo a prova e você se deparar com uma questão de lombalgia, você vai se concentrar em 3 coisas. Primeiro, diferenciar se a sua lombalgia ela é mecânica ou se ela é inflamatória. Uma lombalgia mecânica é como? É aquele paciente que acorda sem dor e ao longo do dia, conforme ele se movimenta, dói, aumenta a dor. Isso é característico do que? Hernia discal, osteoartrose, tá? E inflamatória, ele acorda com dor, tá? Acorda com rigidez lombar matinal e ao longo do dia, conforme ele se movimenta, melhora essa dor, tá certo? A gente vai pensar no que é a principal causa, espondilite anquilosante, né? Uma doença autoimune. Segundo passo, realizar a manobra de Laseg, ou avaliar na questão se existe manobra de Laseg, positiva ou negativa. Essa manobra é feita com o paciente em decúbito dorsal, você vai realizar uma extensão da perna do paciente, se ele sentir dor, indica que é uma manobra de Laseg positiva. A manobra de Laseg ela avalia a compressão medular. Se ela tiver positiva, existe compressão medular e tem que fazer exame de imagem, tá? Se ela tiver negativa, segue progresso. Deixa eu falar para vocês, manobra de Laseg positiva é 2 coisas, ou é hérnia de disco ou é síndrome da cauda equina, tá bom? Não tem o que discutir. 3, avaliar sinais de alarme. Esse é o principal que estão nas questões para você matar as questões, tá? Saber manobra de Laseg e avaliar os sinais de alarme. É o que mais cai. Quais são os sinais de alarme? Vou mostrar para vocês nos próximos slides, mas rapidamente é o que? Aquela dor maior que 6 semanas, é aquele paciente com mais de 50 anos com dor ou com menos de 20 anos, paciente com história de trauma, com história de tumor, paciente com sinal de infecção, tá? Paciente com déficit neurológico e o Laseg positivo também é o sinal de alarme, tá certo? Então, esses 3 tópicos você vai se debruçar diante de uma questão de lombalgia, tá? Diferenciar se ela é mecânica e inflamatória, avaliar manobra de Laseg e avaliar se existe sinais de alarme. Quando pedir uma imagem, a maioria das questões vai pedir isso para você, vai te dar um caso, você vai lá avaliar se tem sinal de alarme ou não, e se tiver sinal de alarme você vai pedir uma imagem, se não tiver você não vai pedir uma imagem, tá? Quais são as imagens? Raio-X e ressonância. Raio-X, mais se for um quadro de escoliose, tá? Os demais pode pedir ressonância sem ter medo, tá certo? Então, ó, se tiver Laseg positivo ou algum sinal de alarme, você tem que pedir exame de imagem, tá bom? Se não tiver nenhum sinal de alarme e Laseg negativo, você dá anti-inflamatório, relaxante muscular e casa, tá certo? Vamos lá. Aqui é o slide principal dessa aula, tá? Vocês têm que anotar isso, anota no post-it, anota em algum lugar, decora isso, repete quantas vezes for necessário, porque aqui você vai aumentar 2 pontos na sua prova. Eu te garanto. Quais são os principais sinais de alarme? Quais são os sinais de alarme de lombalgia? Ó, dor maior que 6 semanas. Se na questão tiver paciente com dor, com 7 semanas com dor, você pode ter certeza que você tem que pedir o exame de imagem. Dor maior que 6 semanas, ou uma dor maior que 30 dias, com mais de uma consulta por essa mesma dor. O paciente voltou 2 vezes no mesmo mês com essa mesma dor lombar. Vamos pedir um exame de imagem. Se ele tem menos que 20 anos ou mais que 50 anos, tem que pedir exame de imagem, tá? Se o paciente refere que teve um trauma recente, se ele tem história de tumor, tem que pedir imagem, tá bom? Tumor, principalmente câncer de mama, ele faz muita metástase para a coluna óssea, tá? E pode causar lombalgia. Então, se tiver história de câncer, tem que pedir imagem. Sinais de infecção, se na região tiver hiperemiada, vermelha, inchada, edematizada, você tem que solicitar uma imagem também. Pode ser uma osteomielite, alguma outra alteração, tá? 4. Déficit neurológico. O paciente apresenta paresia, plegia, perda da sensibilidade, incontinência esfincteriana, tanto vesical quanto anal. Vocês têm que pedir o exame de imagem também, tá bom? E o 5º cai também bastante é a cauda equina. A cauda equina é bem característica, aquele paciente ele vai referir uma anestesia em célula, uma perda da sensibilidade da região perineal e a perda de urina involuntária, tá? O paciente molhou as calças, tá com hipoestasia na região perineal ali,
Essa é a síndrome da cauda equina, tá certo? Qual que é o tratamento da síndrome da cauda equina? Cai muito, tá? O tratamento é o que? Descompressão cirúrgica. Ou seja, se tiver qualquer um desses sinais aqui, vocês têm que pedir uma ressonância magnética, um exame de imagem, tá? Se não tiver nenhum sinal de alarme, LASEG negativo, anti-inflamatório, relaxante muscular e casa, ok? Então, gravem muito bem esses sinais de alarme, tá certo? Eu separei algumas questões para a gente dar uma olhada e a gente vai resolver elas agora. São questões extremamente atuais, das últimas provas, 25, 24, 23, só para vocês verem como é que cai, o quanto cai e como cai. E eu garanto, vocês vão acertar todas as questões. Vamos lá. Galera, então vamos lá começar resolvendo algumas questões. Essa questão é de 2025.1, tá? De lombalgia. Vou ler com vocês, a gente vai resolver junto, raciocinar. Um homem de 45 anos, trabalhador da construção civil, comparece ao UBS devido à dor lombar iniciada há um mês. Então, um mês de dor lombar. Então, até aqui, nenhum sinal de alarme, né? Com piora progressiva e irradiada para o membro inferior direito, com maior intensidade ao final do expediente de trabalho, especialmente após carregar materiais pesados. Então a gente puxa mais para algo mecânico. Nega histórico de trauma, febre, perda de peso ou outros sintomas sistêmicos. Ao exame físico, a dor a palpação da musculatura paravertebral na região lombar, sem alterações neurológicas, não há restrição de movimentos e a flexão está preservada. O exame de força e sensibilidade nos membros está normal. Reflexos preservados e LASEG negativo bilateralmente. Ou seja, a questão está mostrando pra gente que não tem nenhum sinal de alarme pra gente se preocupar, não tem necessidade de pedir exame de imagem, de nada, né? Quais são as condutas adequadas a serem adotadas nesse caso? Se não precisa de exame de imagem, A e a B, a gente já presume que estão erradas. Letra C. Não solicitar exames complementares, devido à duração da dor e reflexos preservados. Ok. Prescrever corticoide sistêmico associado a relaxante muscular, orientar repouso por 5 dias. Aqui o repouso ele vai ser geralmente de 2 dias, tá? E corticoide a gente nunca vai passar de primeira não. Então, D. Não solicitar exames complementares, devido à ausência de sinais de alerta, ok? Orientar a prática de atividade física, prescrever anti-inflamatório associado a relaxante muscular. Perfeito, letra D. Ok? Não precisa solicitar nenhum exame, tudo ok. Vamos fazer essa outra questão, também é dessa prova. Ó, aqui a gente tem um homem de 45 anos com queixa de dor lombar há 1 ano. Dor lombar há 1 ano. Opa, já sabemos que temos que investigar isso aqui, né? Fazer um exame de imagem. Encaminhado atenção primária para o ambulatório de reumato, o paciente obeso sedentário. Relata dor ao acordar e dificuldade de movimentação que melhora após cerca de 2 horas. Então já podemos entender aqui que é uma lombalgia de caráter inflamatório, né? Já direcionamos nosso pensamento para algo autoimune, uma espondilite anquilosante, que é a principal causa. Utilizou diversos anti-inflamatórios não hormonais e analgésicos comuns, com melhora parcial e transitória. A radiografia de coluna lombar, realizada na Unidade Básica de Saúde, revela a redução do espaço L4 e L5 com esclerose subcondral, ou seja, as vértebras estão se fundindo ali, né, formando aquela famosa coluna em bambu. Quadro bem clássico. O exame físico mostra uma redução na amplitude dos movimentos da coluna, com um teste de Schubert de 1 cm, e não há sinais de artrite ou de entesite. Considerando o diagnóstico mais provável, quais são as condutas médicas específicas para o caso? A. Solicitar o HLA-B37 para prescrever anti-inflamatórios hormonais? E aí, primeiro que HLA é B27, né, não 37. E ele não é necessário para o diagnóstico, tá? Ele é um gene, muita gente confunde achando que é um anticorpo, mas não, tá? Ele é um gene. Não precisa para o diagnóstico, então tá errado. B. Solicitar provas de atividade inflamatórias e ressonância magnética de sacroiliacos. Perfeito. Dor lombar há 1 ano, né? Tem que investigar a ressonância pró-inflamatórias. C. Orientar sobre ergonomia e prescrever anti-inflamatórios hormonais sob demanda. Investigação, exame de imagem aqui precisa, pode durar 1 ano. Errado. D. Orientar a redução de peso, realização de sessões de fisioterapia e prescrever analgésicos. Não, cara, tem que investigar isso aqui, tá certo? Dura mais de 1 ano, tem que fazer exame. Isso aqui é espondilite anquilosante. Olha só essa aqui. É extensa, só que é bem interessante também essa questão. O INEP adora esse tipo de questão, tá? Um paciente de 65 anos vai ao SAMU referindo dor lombar aguda e irradiada para membro inferior direito, após queda da própria altura ocorrida às 6 horas. Ele está utilizando anti-inflamatório e analgésico via oral e apresenta retenção urinária, ou sinal neurológico, e dor em hipogastro, fazendo um bexigoma. Possui histórico de dor lombar crônica e osteoartrite em coluna lombar e coxo femoral direita. Ao exame físico apresenta dor à palpação da região púbica com massa palpável em região suprapúbica. Aqui o paciente está fazendo um bexigoma. Força muscular preservada em membros inferiores e reflexos patelar e aquileu preservados bilateralmente. Ótimo. Hipoestesia tátil em face posterior de coxa e perna direita.
tem uma redução da sensibilidade. E aqui a gente tem uma anestesia em região perineal bilateral, tá? Isso é a famosa anestesia em célula, né? Ressonância magnética colombar mostrou alterações degenerativas dos discos. Com redução dos forames, aqui é só baboseira. Ou seja, se tem sinal neurológico, tem sinal de alarme, tem redução da sensibilidade, tem anestesia perineal. Ou seja, tem sinal de alarme, tem que fazer o quê? Tem que investigar isso aqui. Qual que é a cara disso aqui que a gente viu quase agora? É a cara de qual patologia de uma síndrome da cauda equina. INEP ele joga bem clássico, tá? Não tem como errar isso aqui. Tratamento conservador? Não. Sondagem vesical, você vai tratar só o sintoma de bexigoma, não vai tratar a causa. Tá tendo uma compressão medular ali e tá causando isso. Então tem que descomprimir cirurgicamente. Tratamento conservador? Não. Descompressão cirúrgica, tá? Não tem erro. Vamos fazer mais uma questão, essa aqui, pequenininha. Um paciente de 39 anos procura o LBS referindo quadro de lombalgia há 20 dias. Até aqui de boa, não precisa de exame de imagem. Relata sentir desde o início do quadro fraqueza em membros inferiores e apresentar polievacuações. Polievacuações indica aí uma incontinência esfincteriana, né? Relata também uma sensação de anestesia na região perineal. Matou a questão. Não precisa nem terminar de ler. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta o exame mais indicado para a investigação do quadro. Radiografia? E aí? Punção lombar, ressonância, exame de rotina? Tem que fazer uma imagem, né? Rádio X ou ressonância? Ressonância sempre, tá? Sempre na suspeita de uma síndrome da cauda equina, vamos dar preferência à ressonância magnética. A radiografia a gente vai pedir apenas na suspeita de escoliose ou numa avaliação inicial de uma hérnia discal. Tá bom? Essa questão aqui também é bem legal. Um adolescente de 15 anos comparece ao UBS, ele relata lombalgia 6 meses. Eita, 6 meses com lombalgia, então a gente já tem que investigar isso aqui, tem que pedir uma imagem para ele. Tá, com episódios 3 por semana. Nega trauma local e nega prática de atividades físicas, como musculação. Diariamente ele carrega mochila nas costas no translado de casa para a escola, o qual dura 20 minutos. Na inspeção, ao ficar de costas na posição ereta, foi observado que o ombro esquerdo é mais elevado que o direito. E o teste de Adams deu positivo. O ombro esquerdo, um ombro mais elevado que o outro, é bem característico de escoliose, tá? E o teste de Adams é um teste que você vai realizar no exame físico diante de uma suspeita de escoliose, tá bom? Considerando a história e o exame clínico apresentados, qual propedêutica complementar deve ser solicitada para comprovar a principal hipótese diagnóstica? Qual que é a principal hipótese diagnóstica aqui? É uma escoliose. Olha que ele está com lombalgia há 6 meses, então a gente tem que investigar isso aqui. Como é que investiga escoliose? Radiografia panorâmica da coluna? Com certeza. Ultrassom nada a ver, escanometria nada a ver. De ressonância magnética para escoliose não é radiografia panorâmica, tá? Essa questão aqui também termina de fechar, pode ver, ó, questão recentes, 23, 24, 25 e 2025, 23, 24, então tá caindo forte, tá caindo daquele jeitinho gostoso, clássico, não tem como ficar errando, viu? Ó, uma mulher de 59 anos é atendida em um pronto atendimento queixando-se de dor lombar contínua, de forte intensidade, de caráter progressivo, tá? E com piora no último mês. Realizou tratamento prévio com analgésico e com anti-inflamatório, porém os sintomas persistiram. Ela refere história prévia de tratamento para câncer de mama há 3 anos. No momento está sem queixas acerca da mama. O exame físico mostra hiperalgesia aos estímulos em coluna lombar. Radiografia da coluna lombar, lesões líticas. Cara, isso aqui é característico de metástases, tá? E é uma coisa que a gente tem que assinalar aqui também. História prévia de tratamento de câncer, tá bom? Com base no caso clínico apresentado, a principal hipótese diagnóstica é, não precisa nem ver o restante, metástases, né? Tuberculose de jeito nenhum, seria um mal de Pote, uma tuberculose na coluna lombar aí, mas não tem característica hernia discal não, ia ter LASEG positivo, irradiação da dor, sabe? Fratura vertebral também não está característico, tem história de câncer. Gente, o INEP ele não dá as coisas à toa, tá? Se ele falou que tem história de câncer é porque está querendo te induzir algo relacionado a isso. Né? Câncer de mama ele faz muita metástase, inclusive para a coluna lombar. Se o INEP colocar a profissão do paciente, o paciente é pedreiro, tá com uma dor que piora quando ele pega o peso, dor mecânica, tá? Ele não coloca as coisas à toa, viu, gente? Em preventiva, em clínica, não é à toa. Presta atenção na profissão, nos fatores de risco que ele te dá. Isso tudo vai ajudar vocês a corroborar o diagnóstico. Vocês viram como é que é fácil resolver a questão de lombalgia? Não precisa se embananar, não precisa saber muito sobre o tema, você precisa saber os sinais de alarme, saber quando você vai pedir um exame de imagem para investigar, saber sobre a cauda equina, que é o básico, né? Aqueles míseros 3 slides que eu mostrei, bem
com poucas informações resumidas, só informação direta, palavra-chave, a gente consegue resolver as questões de lombalgia, certo? Galera, então vocês perceberam que a lombalgia não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Com 3 slides bem rasos aí, eu consegui resolver todas as questões dos últimos anos de lombalgia que caíram e vai cair mais, tá? Tá caindo extremamente, cada vez mais lombalgia, ele gosta desse tema, caiu na prova prática, tá em alta, e vocês não precisam ficar lendo resumos enormes, assistindo aulas gigantes, tá? É só saber o que realmente importa, tá bom? E para quem tiver interesse, a mentoria tá com vagas abertas, tá? São vagas limitadas, porque é um acompanhamento individual. A gente vai fazer aulas individuais, em duplas, tá? No máximo, não mais que isso. Quero entender como é que você tá, a sua porcentagem de acerto, a sua dor, onde que você tá errando, tá? Pra gente poder ajustar justamente direcionado. E eu te falo mais, todos os temas têm os seus macetes. Se você quiser ter esses macetes de todos os temas, é só entrar em contato comigo no WhatsApp e vem fazer parte da mentoria.